porque lá fora no Barreiro, onde eu me criei lá na colônia do meu avô, eu driblava todas as pitangueiras e o que tinha de jabuticaba e que cruzava, não tinha adversário para mim, né? Aos 14 anos, o primeiro campeonato de futebol amador que eu assinei foi no Juventude do Barreiro. Começando hoje com uma saudação, um agradecimento, queira ou não, é um número que é marcante no jornalismo, um dado cheio. Nós alcançamos 500 inscritos no canal, não deixa de ser uma alegria. A gente não saiu correndo atrás disso, mas claro que precisa, depois de um ano e tanto, 60 e tantas entrevistas, um termômetro. A Rosânia fica também analisando todos esses dados e o tempo em que cada um assiste das entrevistas, e está muito interessante, surpreendente, dá para dizer também. E com a ideia de seguir surpreendendo, eu trago hoje aqui um habilidoso, né, do passado, com a bola, e no presente muito hábil para produzir, para elaborar uma letra de uma música, para sentar numa mesa de negociação, fazer uma costura com quem tem ideia oposta, contrapor, escutar. Está bem definido, Carlos Alberto Damer, Carlinhos para a família, né, que não pega, não tem como te chamar de Carlinhos, mas Lite, sim. Pois é, Luiz, surpreendentemente, né, como tu está usando o mesmo jargão aí, me surpreendeu com toda essa introdução aí, né, mesmo aguardando a habilidade, né, transferida de um lugar para outro, né, mas... É assim que eu te vejo, meu. Claro. Não, a ideia, eu acho, da habilidade, ela é importante, né, portanto, que a gente está em várias frentes, que necessita de ser habilidoso, né. Não me consideraria lá no passado como a habilidade no futebol, né? Aquilo que a gente brincava e jogava. Conhecemos muitos outros muito mais habilidosos, né? Mas é importante, um passado bem legal, bem uma de conviver com o esporte, ter vivenciado o amador aqui de Juí numa excelente, acho que de uma fase muito importante que teve, e depois o seu declínio, né? Também participamos, digamos, pegamos da boa fase para o declínio dela, né? Então isso também foi muito interessante, muito bom. Eu tenho na memória, né, bem viva, não o Lite já jogando no amador, mas criança, lá naqueles torneios dos bombeiros e passando o pé por cima da bola, né, Lite? Isso tu copiava alguém? Da onde vinha aquilo? Outro dia eu falei com o Seretinha aqui, estava sentado aqui. Da onde a habilidade, Sereta? A gente jogava, eu contra meus 2 irmãos, às vezes 3 contra 1, 2 contra 2, e eu tinha que ficar ali, eu ficava driblando eles. Quando eu vi, eu tinha essa habilidade, esse pé por cima da bola, essa habilidade tu tinha, né? Tinha, né, Lite? Não mais, porque... Nem vou ameaçar perguntar, cara. Eu acho que o último momento que eu fui para fazer uma competição, uma brincadeira, para mim era muito mais uma brincadeira do que uma competição, foi no Torneio dos Pais aqui no Sagrado Coração de Jesus. Isso já tem 7 anos, né? Certo. Muito mais para incentivar o meu menino que estava na escola, para que ele também gostasse. Muito grande aquela quadra, né, Lite? A quadra, ela ficou maior, a bola muito mais redonda, né? E os adversários muito mais ligeiros. Olha, né? Só. Então, imagina, né? Tu é meia? Sou 65. 65. Eu também. Por isso a gente se encontrava, e eu me lembro disso, porque eram torneios marcantes lá nos bombeiros, né? E aí eu lembro de ti lá, e depois a gente acabava se encontrando, cruzando no futsal, no campo, e aí depois no jornalismo. Várias, né? Mas essa habilidade. Várias passagens, né? Sim. No futebol, iniciando por ali. Depois os campeonatos amadores, tanto o campo quanto o salão, isso. né? Várias vezes aí nós tivemos a oportunidade
jogar dos contra. opostos. Nunca jogamos juntos, Não, nunca né? tivemos oportunidade de estar no mesmo time. Acho que não. Mas, porque assim, no salão tu ficou muito tempo na Selencar, né? Que era a casa ali, né? Isso. E eu nunca joguei ali, né? Joguei Góis Carton, joguei no Flamengo, que não teve o Flamengo aí que teve, mas Banrisul, né? Verdade, time do Vame. Isso aí. Do Lauro no gol. Isso Baita aí. mão furada, entregou Era, um monte né? de vez, né? Lauro Haas. Muito habilidoso, mas não na quadra, muito habilidoso na direção do São Luís, também, né? Essa habilidade outro aí, que né? vale também. Mas a habilidade de criança é essa, Liti, com a bola nos pés. Olha, como eu lembro, daí vou lembrar do meu finado pai, né? Que fazia uma brincadeira, que quando comecei a jogar futebol, ele dizia de que eu estava jogando muito, jogava muito e muita habilidade, porque lá fora no Barreiro, onde eu me criei lá na colônia do meu avô, eu driblava todas as pitangueiras e o que tinha de jabuticaba e que cruzava, não tinha adversário para mim. Corria entre as árvores, cara. Mais ou tu menos. é do Barreiro. Família? Eu nasci em Santa Rosa, mas a minha mãe, né, é do Barreiro, meu finado pai de Augusto Pestana, mas a origem aí de toda a vivência é aí do Barreiro. Inclusive, aos 14 anos, o primeiro campeonato de futebol amador que eu assinei foi no Juventude do Barreiro. Tu jogou no Juventude. Com 14 anos. Não, tinha ainda morava lá, Liti? Não, já aqui. Não. Aqui no Elizabeth. Vem criança pra cá. Tive um período que tivemos em Porto Alegre, dos meus 7 aos 11, 12 anos, né? Então daí esse era onde surgiu por conta do espaço que tinha para jogar, né? Dentro era só uma esquina, um lado com parede e o restante era rua, então só tinha um cantinho para tocar ela na parede, sair ou tal, porque não podia deixar para o outro lado, era movimento, né? Sim. Então, espaço apertado. É o que hoje fazem nos exercícios do futebol moderno, né? Campo reduzido. Pois lá era microcampo, né? E depois, quando a gente jogava nos potreiros por aqui, né? Sim. Os cucurutos, né? E os desníveis vai ter moldando. Para alguns também não adianta, né? Alguns não adiantou que deixou a natureza marcada aí. Sim. Tu falou do Góis Carton, tu é daquele grupo campeão no ano do centenário de Juí, né? Exato. 90, se não me engano. Isso. Isso aí. Do Éder, Schwinzeck, dos guris de Cruz Alta. Esse time, né? Meu afilhado Éder, né? O finado Cláudio Goy. Cláudio Goy, fixo. O Moacir, né? De frente. Na frente. Libinho. Isso aí. Chico, né? O Chico Cebola estava nesse time. Chibinha estava nesse time também. Se não me falha a memória, o Vame também estava nessa leva aí, né? Tô tentando lembrar o goleiro, se era cruzaltense não, também. Não, o goleiro era o Bandido. O Jairo? Era o Bandido. Olha aí, cara. Era o Bandido. Campeão. Bandido e ali do Santana, o polaco. Isso Polaco mesmo. E o Jairo. Bem lembrado. Polaco e o Jairo Viesli. Certo. Esse foi teu título no futsal. Não, depois nós ganhamos uma Copa Antártica também, daí com o Flamengo. Do Elizabeth. Do Elizabeth, né? Ali é tua casa. Aí foi ali que nós montamos um time aí com o Maurício Fontana, com o Juruna, com o Flávio, com o Quinho Fischer, né? Sim. O Éder de novo. Certo. Né? O Laércio. E Maurício Fontana, acho que eu falei, né? Sim, falou no de antes. Agora. Beco, no Flamengo também. O Beco. Olha aí, cara. Gurizado que jogava o campo também, né? Começa no campo, forte mesmo no campo o Flamengo, né? O Américo que eu trouxe aqui faz um tempo atrás, ele lembrou lateral. Piovesan, tinha muito. Mesmo? Tinha muito na bola. Esse foi o título que o Flamengo ganhou, ficou campeão da cidade. Nesse time do Américo aqui era um pouquinho diferente. Tinha ainda o Ganso, né, lá do Ganso. Né, o Schmidt, o dentista, certo? O Dilson Trenepol também. Jogavam nesse Flamengo. Tava aí, né? Daí o Mico, o Joca. Tinha o Ganso e o Liomar, que era a zaga. O goleiro era o César, não era? O goleiro era o César Guiço. César Guiço.
Muito bom. Ali era um período, como tu disse, tu lembrou bem, né? A gente viveu a época daquele boom do futebol, tamanho é documento, né? 80 e tantos times, perto de 100. Isso. E depois chega Duas aqui divisões, nos né? anos, sim. 2 divisões. Interior e cidade decidindo depois, num quadrangular, né? Jogos e mais jogos, né? E aí começa essa decadência natural, tu diria? É um pouco... É difícil tem uma série de fatores, né? Uma série de fatores não tem um só, que envolve. Começar, digamos, pelo próprio interior, né? Que começou também uma debandada do pessoal que era originário ali a sair, né? A vir para a cidade, tá crescendo, daí também a vontade do pessoal de estar, da comunidade, de ter participando com futebol e por aí afora. Isso é um fator. O segundo não é que seja ruim, não, tá aí, mas a profissionalização do São Luís, a retomada do São Luís, né? Então isso motivou de que uma outra estrutura se preparasse e selecionou, digamos, aquele campeonato onde estava grandioso e que atraía, e que aí tu há pouco falou que era gente de Cruz Alta, era gente de Santo Ângelo, era de Chapeta, eram as equipes, né, se fortalecendo. Um pouquinho também mais adiante a saída de Coronel Barros e a saída de Bozano, também desestruturando algumas equipes que também faziam parte desse conjunto, né? Então vai enfraquecendo, vai pegando outros. Num determinado momento, o salão também se fez bastante presente, também deu uma modificada, né? Certo. E talvez o conjunto daquele passado grandioso que tinha de dirigentes que estavam lá no Ouro Verde, no Atlas, no São José, essas figuras que nos antecederam, né? Que já não estavam mais presentes no futebol, aliado a gente que passou de ser jogador para também ser uma espécie de dirigente, ou está ajudando muito as equipes, também foi se afastando. Pode. Todas essas coisas aí, elas relacionadas, ocasionaram isso, né? Então, tanto que, olha, faz muito tempo que eu não vou no jogo do Amador. Também não. Para ter uma ideia, né? A gente que não imaginava de que sairia perto do campeonato. Sim, era o programa certo do fim de semana, né? De muita gente. Nossa Senhora, hoje que é quinta-feira, com chuva, a gente já não tinha como prever se no domingo estaria ou não. Estava todo mundo aqui torcendo, olhando para o céu para ver se ia poder subir no caminhão. No caminhão, né? No caminhão. Flamenguinho ia no caminhão. Tempo do caminhão. Tempo do caminhão ainda, né? Aberto atrás. Atrás, claro. Uma gurizada em sacolejando até o... E com vontade de ir, né? Aquilo ali era o máximo, poder ser chamado para ir junto. Tem um fenômeno hoje que é esse distrital, que está levando famílias inteiras e o pessoal se identificando. Paulo Baier veio aqui me dar um depoimento de que o título mais importante, por mais incrível que possa parecer, e ele não tem que fazer média com ninguém, foi o do Flamengo, dele. Talvez seja isso, né? Talvez seja o retorno da comunidade, né? O retorno das agremiações e daí da família num outro formato, né? E que daí não é um grande volume de equipes, né? Mas são equipes mais por distrito, mais concentrada, que vai juntando e vai trazendo novamente, né? Mas eu não consigo, assim, às vezes ainda escutando os nomes das equipes que estão participando de um ou de outro campeonato, eu já não vejo mais aqueles tradicionais que a gente tinha, né? Claro, com exceção ali da Colônia Santo Antônio, do Juventude dos Góis, né? Esses aí que a comunidade, a comunidade não deixa morrer, né? Então, as outras, por exemplo, lá, nem sei se está existindo ainda, um pequeno exemplo que me recordei agora, o Arroio das Antas tinha lá o Avante, né? Por onde anda o Avante. A linha 6 tinha Ouro Verde, anda por aí o Ouro Verde, né? Não. É verdade, é isso. Do bairro Boa Vista, por exemplo, só escuto agora o bailão do Aimoré. Do Aimoré, do o bailão. Valdetar. Não, o bailão do Aimoré, mas não do Aimoré. Ele diz, já ganhei 2 títulos, 3 títulos, né? Queria ir para a primeira divisão, ganhar um campeonato. Geraldão queria sempre ganhar de novo, né? O Valdetar está satisfeito, já marcou
a presença na história. Tu disse há pouco, jogou um torneio de pais aqui no Sagrado, tu é daqueles pais que fica contando pro guri, porque eu joguei e eu fazia isso, e tu tem que fazer assim, e dribla pra cá, porque... Não, até porque... O gurizinho vai em escolinha? Tá na CFE, né? Tá lá bem lá no time do Paulinho, do Osmar, né? Sim. Excelente lá. Mas não... Deixa ele com tranquilidade lá, Leti. Exato. E também, né? E aí não dá para dizer diferente, porque tá o Osmar e o Paulinho para desmentir aí. Não sou daqueles pais que ficam na volta gritando. Não. E tocando. Você me viu lá, inclusive num jogo num domingo de manhã. Sentado lá. Isso. Olhando ali, deixa acontecer. Depois a gente comenta, podia ter feito isso, sabe ser aquilo lá, mas não. Até porque com 10 anos que ele tem aí, é a ideia de brincar de bola, né? E gosta? Gosta. Isso é bacana, né? Já é um caminho, né? Gosta e tal, e daí, bom, isso aí, como eu digo para ele, né, e para tantos outros, né, até a primeira ideia que o pai, digamos, tem, né, se sentiu uma pequena possibilidade de bola, eu estou imaginando que está na seleção do Brasil, né? Isso. E esquece que tem um monte de fatores antes, né? Que não adianta ser só a bola, ser só e não ter o restante da estrutura que logo ali na frente vai liquidar, né? Então tem um conjunto de coisas aí que, ainda mais com 10 anos, é muito cedo. Por mais que com 12, 13 já andam levando gente embora e tal, né? Que acaba, do meu ponto de vista, com um monte de coisa que tem que cruzar na vida, né? Pensa a frustração de cada 3 mil, diz que passa um. Esse é o dado nacional da gurizada que vai tentar a vida na bola. Tem que deixar brincar e se divertir, e o restante é cuidar do estudo e tal, né? Esse sim, né? Esse tem que ser exigência e o restante é a vida vai dizer se dá ou não. Alguma atividade hoje, física? Eu caminhada de manhã. Faz? 6 horas da manhã, 6 e meia, saio de casa, que moro em Elizabeth, né? Sim. Cruzo ali pelo não poderia dizer o lugar, imagina os cobradores atrás de mim agora, né, vizinho. Tu não vai passar o roteiro às 6 da manhã ali no Bosque dos Capuchos, né? Faz por ali? Dá meia hora de casa, ida e volta, meia hora de segunda a sexta-feira. Faz todos os dias? Menos com chuva, né? 5 vezes 3, 150 minutos por semana. Tem um novo protocolo aí que manda aumentar agora para 300. Mas isso aí é que nem a internet, né? O remédio que dão de manhã que cura, na tardinha tá matando, né? O ovo é bom de manhã, de noite aí, não é. Faça isso, faça aquilo, isso tem de tudo, né? Só buscar aquela pesquisa que a gente se enquadra, põe na cabeça que é bom. Com certeza é melhor do que eu ficar dormindo. Né? Sim, mas consegue ser já tem 3 metódico nisso. 3 anos. Isso aí foi preciso iniciar, né? Tinha que... Hoje estou com 94 quilos, mas cheguei a estar com 110, né? Então foi obrigado, foi nessa época de e aí apareceu o problema, coração? Não. Só pré-dia, né? Pré-diabético, né? Diabético. Então, ali o tipo 2 e tal, tem o controle e a caminhada faz parte disso, né? Faz para ajudar, controlado e tal, né? Difícil é segurar a janta. Até que a comida não, eu não tenho muita fome, eu sempre tenho mais sede. Mais? Né? Azulite. Com a fome tu a fome eu dou jeito. Parece o Maninho Toniaso, a minha parte em comida, me deem em bebida. Não, Lete. Mas sério, um pão à noite consegue segurar? Eu claro, janto, né? Consistência, porque tem uma dieta aí que tem que seguir, mas o problema meu é de metabolismo mesmo, né? Eu tenho que reduzir, eu não posso estar... Se eu sair um pouquinho fora, tanto de um quanto do outro, né? Agora brincando, né? Claro. Se qualquer uma do que exagerar, e para mim já dá um reflexo direto, né? É hereditário, né? Certo, mas chegou a 110. Cheguei a 110. Em que período foi isso? De tensão? Sim, ganhei esse período quando estava no Departamento Municipal de Energia. Daqui a pouco a gente fala disso então, também. Isso dá mancha no corpo. Parece que, como muitos dizem, né? Tá no setor público é tranquilo. Pode até ser para alguns, se o cara conseguir bater nas costas de alguém, dar sorrisinho e só dizer sim,
a vida é maravilhosa, né? Mas se tu entra com um propósito, tu entra com algumas coisas que tu já traz, de que não pode ser assim, que as coisas têm que se contrariar. Sim, e dizer, é o problema do conflito, né? Sim. Aí não há habilidade que consiga, ainda mais quando você tem que decidir, né? Não é parte de que negocia, aquele momento obrigatório de quem tem um cargo de chefia de eu dizer não, né? Exato, contrariar interesse, né? Já falamos sobre isso, eu quero fechar a parte do esporte, amizades que tu fez do esporte e que vem até hoje. Por exemplo, a gente se conheceu ali, né? Certo. Nós já tínhamos uma caminhada quando tu entra, né, então na política, entra como representante, né, dessa também assunto para daqui a pouco, né, dos autônomos do transporte, né, mas essa importância de ter passado por isso, de ter jogado um torneio lá nos anos 70 com a medalhinha no peito, ter vivido essas experiências para ti. Eu digo e falo sempre, né, que para mim tem dois ambientes que te trazem a amizade verdadeira que você constrói, que é o ambiente do futebol, do esporte em si, né? Porque ali você tem um interesse que é comum, independe de quem venha, você faz por afinidade e vai ser dentro das regras que estão estabelecidas, né? Do jogo que está ali, esse é um. E o segundo é a música. A música também tem essa mesma característica, porque você vai fazer aquilo que você gosta, conforme que você gosta e com quem você se afina, não por ideologia, não por questão econômica, nem nada, porque esses dois, tanto o esporte e a música, ela unem, né, pessoas totalmente diferentes, de religiões, de credo, de tudo. Então isso dá uma base para essas coisas, né, que dali a pouco tu tá andando na rua e vê um cara que tu jogou lá em tanto tempo atrás, ou que tu foi no festival em tal lugar, ou construiu e que tu não via mais, porque teu dia a dia te leva para outra atividade, né? Para outras relações também, de amizade, relações de comércio que se criam, né? Mas as que solidificam e que se tornam, assim, muito construtivas, e nós falamos de um monte de amizades agora, né? Em relação ao futebol, e que elas se mantêm. Então, essa natureza, essa característica do futebol e da música é que tornam as parcerias mais longevas. Né? Sim, consegue sentar na mesa em torno de um assunto e esquece a obra completa do cara, né? As outras ideias que ele tem e linha que segue. Política, por exemplo, que tem dividido a gente, né? Muito. Bastante, né? E com perdas, né? Inclusive de amizades antigas em função disso. Vive isso também, Leite? Tive alguns problemas com relação a isso, né? E aqui não está julgando o valor, né? De que certo ou não, mas foi o que aconteceu, né? Quem claramente defendia uma ideologia, claramente defendia outra, né? E eu não tenho problema nenhum dizer que, historicamente, todos sabem, né? Eu sou um cara que sou um cara de esquerda, né? Um cara que sempre fui de esquerda e tem essas convicções. E quando extremou, como extremou agora... Mas antes esse convívio seguia, né? Perfeito. O que foi acontecer? A gente estava aguardando isso dentro ali, Eu acho que sim, né? É do ser humano, né? Chegou um momento em que, bom, uma parte da sociedade colocava seu pensamento, né? Daqui a pouco agora chegou uma outra e que chegou e colocou, e ainda não se chegou ao consenso, porque são as duas extremidades, né? Do mesmo local, e esses extremos aí foi o que veio. Talvez com o tempo ainda se reconstrua, se amenize, se chegue a um posicionamento, mas chegou em situações bastante difíceis, né? Certo. É esporte ainda, mas já entrando num segundo assunto, a letra do hino do São Luís é tua. O Avante São Luís, avante, né? Bravo rubro guerreiro. Satisfação, que valor tem isso para ti quando fez e o Olesiak musicou? Pois é, isso foi uma ação que o São Luís desenvolveu, né, de fazer um concurso, de colocar e nessa linha aí se fazer os versos, né, mas nem imaginava o que iria acontecer, né, não sem nenhuma pretensão, né, simplesmente de colocar a obra ali e deu certo de
de que o Lesiak andava aqui por Ijuí e botou dentro de um ritmo de hino mesmo, né, de uma marchinha que deu hino e que virou e foi para o concurso, ganhou a premiação do concurso e está aí, né? É uma alegria muito grande, né? Quando vai para o estádio ali, o estádio toca ela e quando uma chamada de rádio que tenha para ir, tal. O Avante, São Luís Avante, Alvirrubro Guerreiro. Sim, esse rubro, estou tentando até, acho que foi a gurizada da Fanáticos que passou a usar primeiro. Tu tem recordação disso ou esse rubro apareceu ali no hino e a partir dali o São Luís passou? Porque eu sou do tempo em que a gente chamava o Colorado Ijuiense. E aí chegou num momento em que também atritou tanto com o tricolor, a torcida gremista, que tinha até pedido, por favor, não fala. Eu chegava a dizer o Colorado mais querido do Noroeste. Aí vinha a presidente, assim, com todo jeito, daria para parar de falar em Colorado do Noroeste. Mas não falava rubro. E, de repente, isso aparece no hino. E eu vejo que a Fanáticos também, o Leleco, aquela turma... Eu não saberia te dizer, né? Entra naquela história se veio primeiro o ovo, veio primeiro a galinha, eu não sei. Que tu inclui no hino, não, né? Tá no hino, não, mas eu não vi, eu não tinha conhecimento. Pode ser até que seja anterior a mim, pode ser que seja anterior a mim, mas eu não pensei nisso. Eu pensei nas cores, né? Do alvirrubro, nas cores dele, e pensei a questão quando a gente fala em Ijuí da Terra Vermelha, que eu uso, né? Então o alvirrubro matiza com as cores do teu lindo brasão, então é na ideia de que nós somos a Terra Vermelha e que esse vermelho, né, o branco e o vermelho das cores, né, do São Luís, eu usei nessa linha, mas sem saber, pode ser inclusive que a gurizada já utilizava e fortemente, poderia ser, né, mas eu não sei. É legal que já está no hino, né, porque nós temos hinos que são lá para dupla Grenal. Né? Aí não tem hoje formas de se referir ao time que ficaram para trás no hino, né? Ele parece defasado em algumas coisas, um vocabulário, esse não, ele está super atual porque ele fala do bravo rubro guerreiro. Falou isso e ainda tento buscar um pouquinho... rubro guerreiro, isso. Não bravo. E tento buscar um pouquinho também da origem, né? Do rio Ijuí, da nossa raça e tal, né? Quando fala aí... batiza, né, nas águas do Ijuí. Sim, um contexto bem, né, do município, não é uma coisa restrita só da bola ali do 19 de outubro. Essa foi a tentativa que acabou dando certo e está por aí, né? Beleza. Vamos lá então, já tocou um pouco no assunto do DEMEI, quando vem essa sugestão, a proposta, os cargos que tem dentro da administração, tu aceita na hora? Tu era sempre de aceitar desafios? Isso foi uma parte, né? Foi uma parte quando eu vivia muito a vida partidária. Estava muito ligado ao partido, né? Então, dentro da história do partido, as coisas foram acontecendo. Eu fui candidato a vereador, depois eu fui candidato numa prévia para ser candidato a prefeito, na qual eu não saí vitorioso, né? Foi o Bira quem venceu aquela prévia e que depois se tornou vice-prefeito, mas daí dentro dos acordos que haviam para essas composições, eu não poderia ser candidato novamente a vereador e não fui, acabei ficando na coordenação de campanha, da campanha que foi vencedora, e não estava nem cogitando com a possibilidade de estar no Departamento de Energia, né? Sim. Mas veio o convite, né? Quando veio o convite para na época ser diretor do DEMEI, eu aceitei, fui para o DEMEI, fiquei os 4 anos que tinha, inclusive brincando com o Balim, né, de que se houvesse eleição e se a administração me quisesse no cargo, eu não queria, né, já tinha uma decisão tomada de que não iria, que não tal, como também já tinha uma decisão de que sairia da vida pública aí, né, partidária, da vida partidária. Esses 4 anos te fizeram tomar essas decisões, Litinho? Me deu a certeza do que eu não queria, né? Que eu não. Mas ficou os 4 anos. Sim, porque inclusive era um acordo, né, de que ficasse esse tempo e depois ainda fosse candidato novamente, né, concorresse. Foi o que eu fiz. Eu permaneci os 4 anos na frente do DEMEI
E concorri, não me elegi, e aí findei o meu processo de presença em partidos, né, partidária e tal, né, milito não dentro do partido, milito na sociedade com as coisas que eu acredito e da forma que eu acredito, mas filiado a partido nenhum. O que pesou principalmente, Liti? Exatamente, toda essa estrutura, né, que às vezes você imagina fazer um monte entra com uma vontade muito grande de modificar e as estruturas não te deixam. Por um exemplo simples, né? Nós temos um déficit aqui de instalações corretas, adequadas, de mais de 4.000, essas caixas geradoras de energia. Então, por que caixa de luz. Caixa de luz, que é um projeto que tem na frente. Né? 4.000 irregulares. Há mais ainda. Né? Hoje eu não sei mais os dados, mas na época. Então, por que dentro de um processo que tem de eficiência energética, que a ANEEL tem, a gente não tem um projeto de que financie isso para o cara que vai poder fazer, que não tem a condição aquisitiva de fazer essa troca, porque se você corta a luz dele, que vai acontecer em determinado momento, ele tem que colocar. Como é que faz? Se ele não pagou a conta de R$50, de R$60, como é que ele faz 1.600? Só que a burocracia e a forma como, por ser o município controlado por agência Sephora e o que estabelece a legislação, te prende, não te deixa. O que tu pode fazer na iniciativa privada, dentro do setor público, tu não consegue dar esse passo. É inadmissível, né, que a burocracia te prende quando tu enxerga a necessidade. Isso é um pequeno exemplo, né, daquilo que esbarrava todo dia em alguma legislação. Aí tu vê a situação do cara que veio ali te dizer, né, que humanamente te liquida, né, tu escutar o que o cara está te dizendo e tu não pode. Tu faz, tu paga. Né? Se tu agir para tentar e tem que tratar, e é real, né, tem que tratar todo mundo igual e tu não consegue resolver. Então isso vai te frustrando, né? Isso vai te dando, vai te amarrando. Eu acho que aí avaliando assim, já do modo geral, não gosto muito de falar. É a primeira vez que falo, inclusive, de DMEI, depois que saí, né? Então, acho que duas coisas que a gente conseguiu produzir ali, que é a subestação, que está aí, né? Que, bom, ficou, claro, evidente, ficou um investimento que são de 10 milhões, mas que se você pensar lá, antes de 2008, a energia e os problemas de energia e os problemas de queda de energia eram constantes, né? Numa época dessas aqui, já nós estávamos com vários cortes e problemas aí, né? Melhorias de rede que foram feitas e tal, então esse é um ponto positivo. E outra na área cultural, que a gente conseguiu trazer o ICMS de volta e produzir o Canto de Luz, né? Com um projeto aí de lei de incentivo à cultura do Estado e que hoje já vai lá para a sua 13ª, 14ª edição, né? Que é um efeito cultural com recurso quase que nenhum, né? Só o retorno do ICMS. Certo. Duas colocações. Que ficam como marcas daquela gestão. Isso. Isso. Tá, mas mesmo assim, daí se fosse reeleito, o prefeito não iria. Já tinha tomado. E como eu brincava com o Balinho, não sei se tu quer, mas eu sei que eu não quero. Olha só. É uma decisão que só quem está no cargo entende e sabe por que está tomando, não é? Bom, isso não te fez sair das mesas de negociação e entrando num segmento assim que também, né, tem diferentes interesses e é um debate que eu imagino pesado, que é o do transporte, né, dos caminhoneiros. Tu é uma liderança nacional disso, cara. Tu é uma liderança, quando te caiu a ficha, assim, bom, mas eu estou liderando aqui um grupo numeroso. Acho que tudo constrói, né? Todas essas, por mais que diga, né, olha, eu não voltaria, eu não quero, eu não vou, mas esse período que tive à frente ali do Departamento de Energia ensinou muitas coisas, inclusive nessa forma de sentar, de dialogar e de trabalhar com interesses diversos, claro, né, que tem. Então, isso vai te dando também bagagem, né, vai te dando iniciativa. Mas o que foi conduzindo foi as possibilidades que foram entrando de negociações que se deu a partir de 2015, em fóruns permanentes no Ministério dos Transportes, em fóruns com o governo,
e é onde a gente vem, não adianta só estar participando, né? Tem a necessidade de ser propositivo, de ter colocações que refletem naquilo que a categoria necessita, né? Então, essa consolidação foi se dando a ponto de chegar na greve de 2018, quando estava maduro, digamos, na possibilidade de fazer a negociação, de ser chamado por parte lá do governo, então, que estava com um problema com o Michel Temer, para compor a mesa de negociação daquele processo. E naquele processo lá, novamente, a gente saiu fortalecido, porque aquilo que era a proposição que existia da categoria, ela se transformou em medidas provisórias e depois se transformou em lei, né? Como a lei do piso mínimo de frete, que ainda que hoje esteja no Supremo Tribunal Federal, ainda sem uma decisão de constitucionalidade ou não, ela está em vigor, é como a lei da jornada de trabalho. Esta que saiu agora, uma decisão de parte inconstitucional dada pelo ministro Alexandre de Moraes, isso é de 2015, esta produção desta lei. Nós também tivemos a participação nela, porém, ela teve um ajuste e uma flexibilização que foi desfeita agora, né? Com essa obrigatoriedade de uma jornada de descanso de 11 horas ininterruptas, isso aí vai trazer um reflexo muito duro, tanto para a economia, por conta de todo esse tempo de parada, e para o próprio caminhoneiro. Porque imagine você ficar 11 horas, passada a tua jornada de 10 no máximo, né, 8 horas que são as permitidas, com até mais 2 de horas extras, você ter que parar 11 em lugares que você não sabe onde vai ser, porque não tem uma previsibilidade, nem sempre tu está no mesmo trecho, na mesma rota. É diferente isso de você sair do jornal, da rádio, por mais que trabalhe mais, e vir para casa e fazer o teu repouso ali. E então, vai se ter esse controle? A fiscalização está a cargo das polícias rodoviárias federais, do Ministério do Trabalho, por aí afora. Acredito que quando tiver um acidente, quando tiver a punição vem, e daí vem dura, e daí se fazem movimentos mais. Então, que movimento a gente fez agora? Um pedido para agosto agora, de audiência com o ministro Alexandre de Moraes, para tentar ainda dizer, olha, isso não vai rodar, o que é possível, vamos tentar fazer um acordo que fique nas 8 horas ininterruptas, sim, mas as outras 3 durante o dia, em outros intervalos, sim, aí que apresentar uma alternativa para ver se a gente consegue. Não sei o que vai dar, mas está vinculado de que possa acontecer esse encontro com ele aí para o mês agora de agosto. Tá, quanto a algum bastidor, assim, reunião com o Temer, um assessor chama antes, tenta encaminhar já uma linha do que vai ser tratado na reunião, ou começa tudo do zero ali? Não, já tem algumas coisas que já estão em construção durante todo esse processo, né? Então já tem algumas linhas gerais aí, mas claro, né? Quem trata mesmo dessas questões mais quando é de fundo de lei é o Ministério mesmo, né? Claro que o secretário do ministro vem costurando, vem tentando fazer, mas ela se dá realmente com quem assina, né? É aí que se vai. Como, por exemplo, né, uma tentativa que a gente está fazendo e já tem 2 anos, desde do início com todos os candidatos que foram presidenciáveis, né? Tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o Ciro Gomes, que foi muito proveitosa, né, com ele, botando a nossa pauta, e com a equipe de governo do hoje presidente Lula, né, a gente conseguiu reunir com o Mercadante e a equipe que tem, e estamos em vias de ter uma reunião com o Lula e colocar, e dentro disso, a questão da renovação de frota, né, um programa que realmente seja para atender o transportador autônomo ou o seu equiparado é aquela empresa que tenha até 3 caminhões, que possa ter uma renovação, porque a frota ela é muito antiga, ela passa de 20 anos a média da nossa frota, né? Então é sucateada, é o risco de acidente, é hoje inclusive o combustível, né? Que essas médias de caminhões mais velhos consomem aí no diesel, né? Já foi bem pior, mas que deu uma reduzida agora ainda nessa questão do PPI, né? Liti, que categoria é essa? Que perfil tem? Que linha segue?
Porque eu fico imaginando, né, gente que está na estrada, que vive aquilo com uma intensidade assim impressionante, que sabe exatamente aonde que está apertando o sapato e Sim. representar essa... Sim, porque tem esse perfil, né? É um empreendedor, porque ele é um autônomo, ele é dono do seu caminhão, então, portanto, ele também é dono do destino que traça, né? E tem, como tu disse, no cálculo, sabendo exatamente aonde vai, onde não vai, onde aperta, numa condição aí de econômica cada vez mais defasada, porque não consegue fazer a renovação do seu caminhão, em função de toda essa crise, principalmente econômica. Quando você tem um crescimento no país muito próximo do zero, significa que você não vai ter uma demanda e uma oferta de carga para suprir a toda a frota que tu tem. Então isso vai achatando, vai achatando. É necessário, e é por isso que a gente fica sempre de olho nos indicativos, né? Se tu tem um indicativo de um alavanca, se crescer 1% só a economia, falta caminhão no país. Esse é o regulador, né? É a velha forma da oferta e da procura, que é por isso que a gente defende e conseguiu introduzir o piso mínimo do frete. O que é o piso mínimo do frete? É tão somente o custo, não tem lucratividade nenhuma. Se você trouxer esse microfone de São Paulo para cá, que vai estar num caminhão, como a maioria, 99% do que está nessa sala cruzou na roda de um caminhão em algum momento, ele não está vendo a lucratividade na época em que está defasado, que falta uma oferta de caminhão. Simplesmente está empatando para isso. A lucratividade ainda tem que ser negociada frete a frete. Por conta de que a nossa Constituição não permite o tabelamento e não permite que se tenha um índice de lucro. É livre. Agora, não pode ter exploração. Eu não posso trazer esse microfone aqui por menos do que é o meu custo. Empresário no mundo inteiro não trabalha dessa forma. Só que se você está uma semana em São Paulo, que subiu com uma carga de arroz daqui, digamos que é o produto, e tem que voltar de novo, o que você vai fazer? Vai acabar trabalhando abaixo daquilo que tem. Então, essa exploração que existe, aquele que está a ser o tomador do frete não quer saber se tem que pôr o pneu, se não tem que colocar, o que está vivendo. Conseguiu mais barato? Opa! Então, isso que é a trava. É disso que a gente fala. Dar condições de que, em determinado momento em que a economia não reagiu, isso seja basilador para que pelo menos empatou. Não ganhou nada, mas empatou e não teve uma defasagem que nunca muda, né? No debate, inclusive, que existiu numa audiência pública que o ministro Fux produziu entre as partes para tentar o acerto no piso mínimo de frete, os caras do Sal no Nordeste, né, chutaram, digamos, o piso mínimo de frete, dizendo, olha, mas eu pagava 2.000 e agora o piso mínimo de frete é 5.000 para voltar com uma carga de Mossoró para São Paulo. O cara, né, disse, claro, é verdade o que ele está dizendo, subiu 3.000. Mas ele não disse que os 2.000 que ele pagava dava tão somente para óleo diesel. Ninguém pode trabalhar pelo pão, né? Tem outras coisas que precisam ser elencadas no valor do trabalho. Ele está correto, está aí, sim, mas sim, é isso que tá balizando. Bom, se o sal não tem valor, não agrega valor para... Bom, aí tem que estudar o restante, né? Mas tem que sair do transporte, a compensação, alguém vai ter que... Somos nós ou é o governo que tem que fazer essa tabela, se precisa inserir na economia, né? Sim. É um dos problemas que vão derivando e que vão se apresentando, né? Sim, a fotografia de momento, qual é? A de agora. Olha, esse início de governo, né? Bom, houve uma queda, uma ruptura na questão do óleo diesel, né? Já houve uma baixa, nós estávamos na casa dos R$7, né? Estamos na casa dos 5. É possível ainda cair mais, é possível sim ter uma baixa, mas o que acontece também? É necessário vir devagar por conta do que muita gente que fez os cálculos e fez o seu faturamento em cima de R$7, hoje é 4, não conseguiria a curto prazo cumprir com a obrigação. Então, se tu transformar imediato, tu quebra alguém no caminho.
Então tem que agora, deu uma baixa, o mercado se estabilizar, as pessoas enxergarem que precisam de retomar, o juro precisa urgentemente cair, inadmissível uma taxa Selic de 13,25, isso não tem economia que suporte, né? Não tem como tu colocar, tem pouca gente ganhando muito pela especulação financeira, né? Então tem que vir para baixo mesmo. E tem que fazer outros programas, como está iniciando, principalmente na área da construção civil, que é o que vai gerar. Então, Minha Casa Minha Vida, que está arrancando aí, e outros que fomentem isso, porque isso desenvolve o todo da volta, né? Começou a erguer uma parede, não é só o tijolo, né? Tem a areia, tem a brita, tem o ouro e a tinta e por aí afora vai. É uma grande forma de você incentivar. E particularmente para os caminhoneiros autônomos, a renovação de frota e também uma política de financiamento a longo prazo para os bens de consumo. Daí tem que entrar a BNDES, tem que entrar Banco Mundial. E gira toda a roda daí. Pontos de parada é importantíssimo, né? Então, de se fazer, inclusive, para essa jornada de trabalho, vai descansar e vai parar onde, né? Nos centros menores, como os nossos aqui, não é problema, mas pega de Curitiba para cima aí, imagina como faz, né? Tem bastante desafio, tem bastante... Com quem tu fala no Rio Grande do Sul, quem mais é liderança aqui nesse assunto? Tem várias lideranças aqui de Palmeira das Missões, né? O Carlos Ribeiro, tem lá o Jack Sena lá em Rio Grande, né? Tem o Jair Marques lá em Três Cachoeiras, né? Tem o povo de Uruguaiana em torno da cooperativa dos transportadores de Uruguaiano, de Vair, né? Então tem várias, São Cepé, em Santa Maria, também uma cooperativa que é o Petirini. Tem várias lideranças que têm acompanhado ao longo dessa trajetória nossa aí. E quando tem algo em Brasília, vão esses? Tem um grupo, além do pessoal desses, que alguns participam, tem um grupo nacional, né, por estado. Sim, mas eu digo, mas do Sul gira mão aí, 4, 5... Gira por aqui. Gira nesse grupo aí, mais ou menos organizado, né, na fronteira, lá em Rio falam Grande. A mesma língua? Com as peculiaridades que tem, né, isso nem a nível também, sempre tem na construção, mas conseguem sentar e conversar. Claro. Mais ou menos nessa linha que a gente está colocando aqui. Né? E daí chega lá em Brasília, e sim, tem Norte e Nordeste, Centro, Sudeste. Esse encontro eu vi na Petrobras, lá com o presidente. Foi um marco esse ano já para a categoria. Inclusive... as portas abertas para a gente tentar buscar o serviço agora, né? Entrar com as cooperativas de transporte. Isso estava vetado? Estava. A Petrobras não trabalhava com cooperativas mais. Tinha retirado todos os contratos com cooperativas, só a iniciativa privada. Nos 4 anos? Sim. Na entrada foi definição de governo, né, de que a Petrobras não trabalharia com as cooperativas. Bom, que era um trabalho importante. Tanto que hoje, por exemplo, as empresas que ficaram, elas agregam os transportadores autônomos que estavam nas cooperativas para prestar o serviço. Os veículos estão ali, né? São os mesmos. Até a segunda-feira agora, tem uma reunião em São Paulo. Eu estou na coordenação dessa reunião com as cooperativas aí interessadas em a gente retomar o serviço. Né? Vai ser segunda-feira das 9 da manhã às 17 horas para a gente tratar quem tem interesse, quantos somos, quais são as cooperativas, para mapear isso, para voltar a falar com a logística da Petrobras e ver no vencimento dos contratos, porque são contratos que estão firmados aí, como é que a gente pode incluir as cooperativas para sobrar mais para o cara, né? Porque ali dentro da iniciativa privada o cara está vendo o lucro, né? Está retirando. Dentro da cooperativa não, vai ter a repartição das sobras e aquilo que ele pode ganhar mais carga a carga. Sim. Então esse é o desafio agora, né? De segunda-feira já. São Paulo. Vai até lá ou faz ela... Não, vai ser presencial, até para a gente botar bem, saber com quem, né, de cada uma das cooperativas, com quem está falando, com o presidente de cada cooperativa aí, né, que vai chegar. Neste momento tem 20 cooperativas confirmadas para a reunião, de vários pontos do país. Né?
Eu deveria ter perguntado lá atrás, mas pergunto agora, porque esqueci a tua formação. Eu sou formado em História. Tá, e como é que dominou tudo isso? Onde é que tu foi aprendendo? A vida, né? A vida foi ensinando. Trabalhei quando você saiu da Sul América Seguros, né? Eu ingressei na Sul América Seguros. Naquele projeto da CI ali, da cobrança, fui começar a trabalhar com seguro, junto com o Jefferson na Sul América. Isso, Sul América, não me lembrava disso. 87, Quando tu saiu? 88. Vim te substituir. Daí Fui pro Bradesco. Certo. Aí, depois disso, 2 anos na Sul América, veio o Plano Collor, eu fui demitido da Sul América, né, que fecharam o posto de subinspetor. Subinspetor, cara. Fecharam o posto. Aí o Jefferson, não, vamos seguir andando. Ele, não, vou tocar a vida aí, né? Tô me formando, vou ver se vou dar aula, o que eu vou fazer, não sei ainda, mas estava me formando no curso de estudos sociais na época. Estudos sociais. Na época, né? Unijuí. É. E, bom, dali fui para trabalhar na Letsara, daí, por conta de que do seguro que a gente tinha já, a Letsara já era, fui trabalhar lá com o Vladimir, aprendi muito, né? Muito mesmo dentro do transporte, no tempo que fiquei, abri uma agência, posteriormente, de cargas, e aí veio a greve de 99 já, né? Aí eu entrei na greve e entrei no mundo daí da associação, do sindicalismo, do cooperativismo. 30 anos nisso aí, né? E aí a vida foi definindo, né? Até que agora, em 2006, por conta dos seguros, dos bancos estarem extrapolando o seguro, que o cara ou pagava o seguro ou comia, né? Então, preferiu comer do que pagar o seguro, né? A gente montou uma associação em que era de fundo de ajuda mútua, né? Com aquela bagagem lá da seguradora, estruturamos isso, deu certo. Hoje tem a associação ainda, que tem 500 caminhões que coloca, e a cooperativa dos transportadores autônomos, que eu sou presidente, que tem mais 500 caminhões nessa forma de ajuda mútua, comprando pneu, comprando óleo lubrificante, comprando insumos para reduzir o custo e poder proporcionar ao cooperado uma melhor condição de compra, porque isoladamente esse autônomo não consegue competir com ninguém. Então, com 545 que nós somos, conseguimos fazer uma compra melhorada, né? E dar proteção ao seu veículo contra roubo, contra acidente, contra tudo que tem. Porque ele individualmente não teria. Não teria, né? Uma coisa é você ir comprar 2 pneus e noutra nós comprar 50, né? Coletivamente. Sim. E eu faço parte, sou presidente desse grupo que toca. E agora, inclusive, por decisão da reunião mensal da nossa cooperativa, vamos montar uma recapadora de pneus para atender os nossos cooperados, para que, ao preço de custo, ele tenha o pneu recapado também. Então, diferencial no lubrificante, na recapagem, nas peças, nas compras, aí para poder se manter nesse mercado disputadíssimo que é, né? Olha aí, cara. Muito bom. Liti, vamos falar ainda, antes de fechar, sobre música nativista, canto de luz, canto farroupilha, né? Quantas letras escreveu? Tem coisa guardada? Coisa guardada só porque os festivais não absorvem. Tem muita coisa escrita? Já produz ainda? Já com música, sim, e que andou em festival, andou num conjunto, teve gravação e tal, tenho perto de 50 obras. Sim. Né? Acho que assim, mais conhecidas da nossa região, aqui da nossa volta, eu acho que é a Vaneira Véia, né? Tá. Que é muito mais do Dilceu, do Iberê do que minha, né? Entrei junto na parceria, mas a composição maior é deles, o crédito maior na obra deles, que saiu, e Buliteando uns Versos, né? que é do Carijo da Canção, que é uma letra minha com o Nenito Sarturi, a música do Desidério Souza. Então essas aí ganharam maior projeção, porque daí teve a Vaneira Véia, 8 conjuntos que regravaram, né? Então ela toca muito. Cai para ti direitos autorais, aparece? Muito pouco.
começou a pingar, mas muito, muito pouco. Olha, daí dá em torno de uns R$100 e poucos assim por mês, né? O direito autoral no Brasil é muito ruim, né? A forma, mas... Para chegar no autor. Para começar... Porque a cobrança é pesadíssima, cara. Mas já veio, por exemplo, mas não recebia nada, né? Por longos e longos anos. Já pensou, quer dizer, cotei na... Como é que caí na pesquisa, né? Pesquisa já me apontou. Já tá. Quero ver se... Sim. se já sinaliza, pelo menos. Pelo menos teve, né? Pesquisa para não sei o quê, apareceu nela. Isso. Então, estamos aparecendo aí nessa questão do direito autoral, mas muito, muito pequeno, né? E aí estou agora num projeto com o Celso Metzdorf, e aí resgatei 20 das minhas canções, já produzi uma parte musical, eu vou botar voz, vou fazer esse desafio aí de cantar as composições. Olha aí, não tinha feito isso ainda? Ainda não. O Celso não tinha conseguido convencer o Celso para ele me aturar no estúdio, né? Agora consegui, né? Vai cantar, Liti? Vou cantar as 20 composições aí, que foram escolhidas ao longo desse tempo aí, eu vou brincar. Certo, a mãe diz que fica com não compra, diz que fica. Né? Se tu presentear... Diz que fica. O problema... mas tu tem melodia? Não tem nenhuma melodia. Mas então, como é que tu vai cantar? Ou vai ser mais trova, assim, mais conversa? O Wilson não canta? Canta. Então, tchê. Te deu coragem, é? Claro. Vendo o Chapéu Velho e o Wilson Rodrigues. Que bacana, Liti. Vamos brincar. E estúdio também, né? Tu corrige, né? É que nem esse programa que estamos fazendo aqui, o pessoal da edição vai ficar mais umas 8 horas para editar, né? Para apresentar. Não. Quero ver ao vivo, Liti. O bacana é ao vivo ali, voz, violão. Aí já é outro processo. Quer voz editada, daí é outro processo, né? Ao vivo é para quem sabe. Não, cara. Viu, Liti? Conta alguma de bastidor, tu conviveu com o César Passarinho, por exemplo, cara? Sim. Como é que era o Passarinho? Sim. O Passarinho, numa oportunidade, a gente trouxe ele aqui na AF. Fizemos Quantos dias ele ficou aqui? 3 dias. E aí? 13 dias. Exploraram o cara assim, no máximo? Exploraram no sentido de tirar, sim, aproveitar, de curtir ele. Eu peguei ele em Porto Alegre, eu estava por Porto Alegre, eu e o Darcy Zwirtz, finado Darcy Zwirtz, né? Trouxemos passamos lá, pegamos um passarinho, trouxemos ele, fez o show ali na AF. Depois nós tínhamos a letra em parceria, eu e o Darcy, que o passarinho botou voz, né? Era para o Festival da Vacaria, o Rodeio Internacional da Vacaria, né? Foi direcionado ali e mandamos, mas não passou, né? Depois ficamos sabendo, né, que o também finado agora, o Luiz Carlos Borges, o passarinho não se dava, e o Borges era jurado, né? Era jurado, aí a composição, né? Tinha diferenças aí, né? Sim. Como ser humano, né? E aí não teve, mas já era uma fase mais, uns 3 anos por aí, o passarinho veio a falecer, né? Mas essa aí foi uma passagem legal aí, né? 3 dias aqui com 3 vocês. dias aqui. Olha só, cara. Então, já a parte que ele já não bebia mais, né? A parte que ele não... Que ele já tinha parado com... Tinha sido avisado que tinha que parar. E só no café preto, né? Isso foi bem legal. Mas tu conviveu com vários dessas, assim, da prateleira de cima. Ainda, né? Ainda sim, claro, convive. Falou há pouco do Nenito aqui, né? O Iraci Rocha, né? Que já faleceu também. Sim. Né? Tanto que no Canto de Luz a gente fez o júri, né? Foi o finado Iraci, o Antônio Gringo, o Miguel Marques, o Nenito e o Valdomiro Maicá. Esse foi o nosso primeiro júri, né? Do Canto de Luz. Então, esse time que é forte. Né? Sim. Tu segue ligado ao Canto de Luz? Se envolve? Mandando música, né? Sim. Na parte das composições aí, né? Como esse ano, eu aí estava brincando há pouco aí com o Wilson, né? Então, tô com uma composição para mostrar pro Wilson aí, para ver se ele quer gravar para a gente pôr pro Canto de Luz. Olha aí. Chama De Nossos Pais e Avós, mais ou menos numa linha
um chamamé, mais ou menos na linha do que o Chapéu Velho faz, né? Vamos ver se vou mostrar para ele, vamos ver se interessa em defender a obra no Canto de Luzes e passar na triagem. Sim, a letra é recente, Liti? Não, essa letra tem um tempo já, foi construída junto com o Nelson de Lima Silveira, que é advogado aqui, né? E o doutor Osmar Pacheco, a época do doutor Osmar Pacheco ainda... O juiz. Isso, ainda estava por aqui, né, pela comarca. E isso foi coisas que passou, e esse tempo eu dei uma olhada assim e resgatei, daqui, dei uma mudadinha aqui, uma mudada aqui, eles concordaram com a mudança que eu fiz na letra consulta, e tal. Daí... Sim, né, porque é parceria, né, claro. tem parceria ali, né, e daí pensei, isso aqui cabe bem pro Chapéu Velho. Olha aí, vou entrar em contato e vamos ver se a música é do Celso Metzdorf, do Antônio Lesiak, a melodia. E aí vamos apresentar. Estava pronta já, só ninguém tinha... Passou, vai cruzando. Acontece isso? Claro, sim, acontece seguido, né? Está pronto ali, daí, vou pegar um pouquinho diferente, vou pegar um pouquinho por aqui e tal. Sim. Mas não é comum. Tá, e esse momento da música é o que te dá, assim, a maior alegria. Né? Depois de um dia, imagina, reunião de segunda em São Paulo, aí... Vai fazer o caminho de volta, bota um fone. 2 momentos, né, que eu gosto muito, no ano, por exemplo, que certo, né, o Pesqueiro da Canção. Então, aqueles 3 dias na Barranca do Rio ali, de produção, e de ouvir, de brincar, né, e tal, né, e daí também, final de semana, mais raramente, eu brinco no violão, né, arranho no meu violão lá e canto para mim mesmo, né, daí eu mesmo me aplaudo, não tem esse problema. Certo. E eu faço essa brincadeira no violão com as músicas que tem. Tá, mas se tu toca um pouco de violão e escuta há tanto tempo, tu tem que ter uma melodia, tu não pode fugir do tom direto. Mas não sou o cara, não. Já te disseram isso? Não, nunca tentei, não tentei, mas é natural, né? Tu acha que canta fora do tom? Semitono e tal, isso tem. Música atonal. Para isso tem técnica, né? Eu nunca fui atrás da técnica ali para fazer, né? Sim. Fiz um tempo atrás aí no coral da Unijuí, né? E aí? Logo no começo, cantei. Ficou? Se ficou, então canta. Cantei lá com a Cintia Lehmann, né? Certo. Logo no começo, logo que iniciou o coral da Unijuí. Tá. Antes do Gato, inclusive, para entrar no coral eu já estava. Sim. Então, aí cantei uns 2 anos ali no coral da Unijuí. Não me atiraram nada em todas as apresentações. Não, mas tu tá, então, se a Cíntia te suportou lá, é porque... Fiz o teste. Que o ouvido dela, né? Muito obrigado, Liti. Até volta para tuas atividades. Liti, muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí. Pô, adorei te receber aqui dentro dessa agenda toda maluca tua. Tirou aqui 1 hora para falar com a gente. Isso é bom. Tava te esperando já, meu velho. Tá jóia. Tá? Obrigado. E o pessoal aí também agora vai ter um baita de um trabalho, né? Não tem que editar nada, tá pronto aqui sem edição. Agora já com 500 inscritos nesse canal o tempo todo, Terra Vermelha chegando a 14 anos, o que mais a gente pode esperar? Cuidem-se bem, até a próxima.